Santa Catarina, junho de 2006. O governo decreta estado de emergência em 195 municípios devido à estiagem. Mais de 1.200.000 pessoas foram afetadas. Produtores rurais, pelo terceiro ano consecutivo, foram os mais atingidos. Não tenho nem palavras, né, cara? A minha vida que está aí, parado, né, por falta de água, cara. Os animais ficaram sem água, tudo, pastagem não desenvolve. É crítico o negócio. Não sei por que motivo que o meio ambiente está nos fornecendo isso, né? No ano anterior, em outro extremo do país, a Amazônia assustou o mundo com mais um evento climático chocante. Essa seca prejudica todo mundo. Rapaz, esses últimos dias aqui deu ruim pra gente, que o peixe morreu todo, né? Isso não é brincadeira, né? Isso é alarmante, porque nós temos, de fato, um potencial muito grande em mudar a superfície do planeta. Já mudamos, estamos mudando e iremos mudar a superfície do planeta. Se nós continuarmos a aumentar as emissões, pode sim chegar o momento que as ameaças a nós, aos humanos, aos ecossistemas naturais, se tornem insuportáveis. O aquecimento global é uma realidade que está mudando o clima e mudando vidas. A Terra está mudando. Na verdade, o planeta está mais quente. Os sinais de resposta aparecem nos 4 cantos do mundo. Mudanças climáticas, com o sentido moderno que essa frase tem, se referem àquelas modificações no clima do planeta que podem ser atribuídas diretamente a ações humanas. Carlos Nobre é pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Para ele, não restam dúvidas de que a temperatura do planeta está aumentando. Média no Brasil está subindo como está subindo em todo o mundo. Os estudos que nós temos indicam que ela já subiu, depende da região do Brasil, entre 0,4 e 0,7 graus no século XX. A atmosfera da Terra retém naturalmente uma quantidade de energia proveniente do Sol. Esse processo é conhecido como efeito estufa. Durante milhões de anos, o efeito estufa criou condições para manter o planeta aquecido e sua temperatura estável. A variedade de vida na Terra só é possível graças a essa característica. Após um longo período de estabilidade, agora o planeta está aquecendo rapidamente. A única maneira de explicar esse padrão de aumento é se nós consideramos o papel de aquecimento que os gases do efeito estufa estão colocando. A queima de combustíveis fósseis, como petróleo e carvão, liberam na atmosfera gás carbônico, o famoso CO2. O CO2 é o principal responsável pela retenção do calor na atmosfera, mas outros gases produzidos pelo homem, como o metano, também contribuem para o efeito estufa. O excesso desses gases aprisiona na atmosfera muito mais calor, que deveria estar sendo dispersado. É a injeção desses gases, principalmente o dióxido de carbono, o gás carbônico, o metano e também alguns outros gases, que esses são os gases responsáveis pelo aumento da temperatura. Toda atividade humana, se não bem planejada, ela é prejudicial, principalmente ao meio ambiente e à própria humanidade. Francisco Aquino é geógrafo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisador do Programa Antártico Brasileiro. Há mais de 10 anos, coleta dados na região. Os testemunhos de neve e gelo mostram nitidamente, claramente e cientificamente incontestável que desde a Revolução Industrial aos dias de hoje, os níveis de CO2 só aumentaram
e acompanhando a escala da industrialização e a escala de consumo de combustíveis fósseis. O nível atmosférico de gás carbônico na era pré-industrial era de 280 partes por milhão. Essa concentração hoje é 30% maior. A consequência é que nosso planeta está 0,7 graus Celsius mais quente. Claramente a temperatura vem aumentando. Se a temperatura do planeta aumenta, o sistema climático vai responder a esse aumento da temperatura global. E como o planeta vai responder? Cientistas usam supercomputadores para desenvolver modelos climáticos e prever cenários que mostrem as alterações em um mundo mais quente. Então, quando nós juntamos todo, a representação das nuvens, do vapor de água, e tentamos resolver esses cálculos com uma supercomputadora, como que nós temos aqui no CPTEC, então todo aquele conjunto de equações matemáticas chama-se de modelo. Modelo climático porque é um modelo que tenta de reproduzir ou simular ou projetar o clima. A maioria das projeções mostram com clareza que um planeta mais quente, alguns fenômenos extremos do clima se tornarão mais frequentes ou mais intensos. Aqui para dentro é que está mais pior. A gaúcha Ernestina de Oliveira já sentiu isso. Essa porta ali, que tinha uma porta samponada ali naquela porta, então arrancou de lá, veio parar aqui nesse corredor. E também essas portas, tudo foi, arrancou, caiu essa parede para lá, caiu essa madeirama, tudo em cima de uma cama que tinha aqui. Em 2005, um tornado com ventos de mais de 200 km por hora atingiu a pequena cidade de Muitos Capões, no interior do Rio Grande do Sul, deixando um rastro de destruição. Nem os prédios públicos escaparam. Que ele foi aqui, vocês podem ver, ele foi aqui, foi lá, ó, onde o mato está seco. Sim. Aonde o mato está seco, ele foi, fez uma volta aqui, ó, tá? E foi indo, e foi mais ou menos, pegou um pouco para a esquerda e foi em direção uns 40 quilômetros aqui. Foi perdendo força. Uns 30 quilômetros ele foi com uma força igual, né? E aqui era o banheiro, que foi onde ficou o vaso. A sorte é que, graças a Deus, ninguém se machucou, né? Se machucou um casal só, que aquela machucou bastante a perna, por eu acho que com os fios elétricos. Assim, a gente já viu algumas ventanias, assim, ventos bastante fortes, de derrubar árvore, a coisa. Agora, desse tipo aqui, é um fato único, inédito para nós, né? Um momento bastante triste que a natureza vem e traz para nós, né? Os moradores de Muitos Capões não foram as únicas vítimas de fortes tempestades. E branqueou tudo, não deu para te enxergar nada, daqui a pouco só viu aquele barulhão. Aí a primeira a gente achou que só tinha caído umas telhas ali no prédio da frente, né? Aí quando a gente olhou que o depósito aqui já estava todo para trás. Nos últimos 10 anos, mais de 40 tornados foram registrados somente no estado de Santa Catarina. Várias cidades do Brasil foram atingidas por tempestades violentas nos últimos anos. Mas um evento em particular chamou a atenção do mundo inteiro. Casas quebradas, tudo, né? Os edifícios tudo quebrado, né? As vidraças, né? Era vidro para todo lado, só móveis no chão, árvore caída. Em março de 2004, o sul do Brasil foi atingido pela tempestade mais violenta de sua história. Ao se aproximar da costa, essa tempestade se transformou no primeiro furacão registrado no Atlântico Sul, que foi batizado como Catarina. E isso realmente foi um impacto muito grande na comunidade científica internacional, porque a gente tinha a costa sul brasileira, ou o Atlântico Sul, como um paraíso tranquilo em relação a fenômenos de intensidade como o Catarina ou eventos tipo um furacão.
A velocidade com que o furacão Catarina penetrou na costa foi tanta que danificou mais de 32 mil casas, causando um prejuízo de mais de R$1 bilhão. Mais de 13 mil desabrigados, 150 feridos e 11 mortos. Todos foram surpreendidos. Nem a população e nem as autoridades estavam preparadas. Para nós foi novidade e susto, terror, né? Na madrugada, um pavor na madrugada, né? Gente chorando, né? Tinham perdido tudo, tudo. Pessoas que não tinham como refazer, né? Foi uma catástrofe horrível, né? A gente não esperava, porque a gente não estava assim, não esperava, foi uma coisa inesperada, né? Como esperar algo que nunca havia acontecido antes? Com o aquecimento global, podemos esperar mais. Será que no futuro o Atlântico Sul vai conviver com furacões? Algumas projeções de modelos climáticos para o futuro indicam que sim. Estudos do Hadley Center, do Reino Unido, uma das instituições de pesquisa sobre clima mais conceituadas do mundo, indicam que num planeta mais quente, o Atlântico Sul pode se tornar o cenário para muitos eventos extremos. O furacão Catarina foi só o primeiro. Isso sem falar das inúmeras tempestades, cada vez mais violentas, que estão acontecendo em todo o mundo. Há alguns estudos que indicam que nos últimos 30 anos, a intensidade dos furacões, tufões, ciclones tropicais vem crescendo. E esses estudos indicam que a melhor explicação por que furacões mais intensos estão acontecendo é o aumento das temperaturas do Oceano Atlântico tropical. Quer dizer, isso sim já seria uma decorrência do aquecimento global, que também aquece os oceanos. A temperatura do Oceano Atlântico tropical subiu meio grau nos últimos 40 anos. 28 tempestades tropicais e furacões atingiram o Atlântico Norte em 2005, um recorde. Um dos mais fortes foi o Katrina, que devastou New Orleans, nos Estados Unidos, país com muitos recursos e experiência com furacões. Com poucos recursos e sem experiência, a sociedade brasileira está preocupada com o futuro da região sul. A nossa grande preocupação é que venha a ocorrer novamente algum furacão de um nível um pouco maior, né? Um F3, F4, um F5. Nós temos a grande preocupação com relação ao nosso potencial de resposta para uma ocorrência desse tipo, né? Que com certeza, como todas as nossas edificações não estão projetadas para receber impactos de ventos dessa natureza, com certeza nós teremos grandes problemas na região.